Que a paz esteja com você. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Esse provavelmente seja o verso mais lido e relido do Pequeno Príncipe, e que nos lembra como o afeto, como cuidar, como a atenção e importância são construídos a partir da interação, do contato, da proximidade. Como estar junto, tocar, sentir são importantes para valorizar, para distinguir e proteger. Em razão disso, talvez nunca tenha havido um momento histórico como o atual, onde o trabalho de criadores e licenciados de animais silvestres e dos zoológicos e fazendinhas, principalmente os interativos, se revelassem tão importantes e essenciais na construção de uma nova consciência ecológica para as novas gerações, vez que as mudanças sociais do nosso tempo foram nos afastando do convívio com a natureza, com os animais, na medida em que fomos mudando para as cidades, para os apartamentos e, de maneira metafórica, para o mundo virtual e idealizado das redes sociais. Um mundo onde a natureza e os animais estão ao alcance de um clique na tela do celular, mas não dos olhos, do toque, do olfato, dos ouvidos, e que de tão distante do real não cativam, nem se deixam cativar, como bem alertou a raposa do Pequeno Príncipe. Por isso, após o like na foto do bicho fofinho, se come um hambúrguer com bacon sem cerimônias, sem rituais, sem entender que ali, naquela refeição, está o pedaço de uma vida que se doou para que a sua se perpetuasse sadia por meio dela. Portanto, sem gerar o devido respeito e consideração por aquele animal e pela natureza que foram tão generosos ao garantir nossa sobrevivência com a sua própria existência. É por isso que, assim como liberou Geraldo até pouco tempo atrás, que fazia vista grossa para invasões de residência sem mandado judicial. Eu sou policial, sim. Eu posso fazer o que eu quiser. Tenho arma na cinta, tenho distintivo. Em suposta busca por animais maltratados, que se resumiam, na maioria das vezes, em pelo embaraçado e cocô no chão, e para a caça cruel e covarde de animais tão somente para satisfazer o ego perverso e o prazer em matar e machucar, é perversa e hedionda a deformação do trabalho sério e essencial do IBAMA, que tem como finalidade garantir o equilíbrio eco e economicamente sustentáveis do meio ambiente, sequestrado por pequenos grupos sectários, infiltrados na entidade que buscam transformar o órgão numa espécie de tribunal da Inquisição da Idade Média, onde criadores, zoológicos e afins, que deveriam ser tratados como parceiros na educação, na preservação e na consciência ambiental da população, são tratados como inimigos que devem ser aniquilados, humilhados e perseguidos, numa verdadeira caça às bruxas promovidas pelos torquemadas de plantão do moralismo barato, que deformam a justa causa ambiental numa pseudo-religião de fanáticos que visam autopromoção de seus líderes e não necessariamente o bem-estar e o equilíbrio da vida de animais e da natureza. Gente, como político, ativista e analista ambiental do IBAMA, Roberto Cabral, ligado ao partido Rede Sustentabilidade, pela qual foi inclusive candidato nas últimas eleições, e que se tem utilizado sistematicamente da estrutura e da respeitabilidade do IBAMA para se autopromover e promover suas ideologias radicais. Meu nome é Roberto Cabral e estou falando aqui como pessoa que defende a Constituição de 1988, que trata de concurso público para servidores do Estado brasileiro. Enquanto a gente comemora nessa semana, a Semana do Meio Ambiente, o IBAMA está sendo atacado. Alienígenas querem invadi-lo e, com isso, não salvaremos a Terra. Baseadas numa pseudo-religião disfarçada de ciência, autoproclamada de abolicionismo animal. Em nome dos dogmas dessa seita disfarçada de ciência, que não encontram respaldo no arcabouço legal brasileiro, Cabral e seus seguidores têm desviado os recursos e as prioridades do IBAMA para operações cinematográficas que torram muito dinheiro público sobre criadores licenciados e zoológicos, em especial aqueles interativos, como o recente caso do Zoopet Silvestre no Nordeste do Brasil, onde animais que cumpriam importante função social foram arrancados do local sem o devido manejo,
e amontoados na traseira de uma caminhonete, sem determinar até o momento o seu paradeiro, numa cena lastimável que demonstra que na prática o bem-estar animal, apesar do discurso hipócrita, está em último lugar. Afinal, qual a justificativa em se tirar animais de um local sob a alegação de supostos maus-tratos para oferecer-lhes condições indignas, insalubres e desumanas? Além disso, outra prática recorrente tem sido a tentativa de estrangulamento econômico de criadores de silvestres, que vão de multas pesadíssimas e contestáveis a uma burocracia supostamente calculada para arrastar por meses e até anos a fio a liberação de estabelecimentos, levando à quebradeira, prejuízos incalculáveis e descrença quanto à seriedade do trabalho do IBAMA e quanto à segurança em se adquirir animais legalizados, pois até aqueles que adquiriram animais dentro das regras pré-estabelecidas têm sofrido sistemáticas retaliações e exposições ao linchamento público em redes sociais por indivíduos radicais e sectários. Tais ações acabam na prática tendo como efeito contrário ao desejável num ambiente saudável, já que indiretamente acabam por contribuir para o aumento do tráfico de animais e um esfriamento da opinião pública sobre a importância em se cuidar e preservar a natureza e os animais, já que lhes é vedado por esses tiranetes infiltrados no IBAMA a oportunidade da população, em especial das crianças e jovens, em manterem contatos mínimos com os animais, cativando e sendo cativados pelos laços do afeto, da importância e do respeito. Na prática, os tais abolicionistas acabam agindo com a mesma crueldade, sob o manto da falsa santidade daqueles que diziam lutar contra a escravidão de humanos, mas quando o objetivo foi alcançado, simplesmente abandonaram as pessoas então escravizadas nuas e famintas nas ruas das cidades brasileiras, sem qualquer amparo, semelhante às denúncias de animais retirados dos convívios das pessoas e que seriam soltos na natureza sem qualquer processo preparatório para a reintrodução, tornando-os presas fáceis de predadores, atropelamentos e da fome, já que não sabem se virar por conta própria. Resumindo, tiranos vestidos sobre o manto de santos. Trataremos nos próximos meses de vários desses casos em detalhes, com provas documentais, testemunhos das vítimas, assim como dissecaremos essa insana ideologia, religião que se faz de filantropa, mas movimenta por baixo dos panos milhões de dólares numa rede de doações envolvendo até órgãos internacionais, fazendo a injusta e ilícita riqueza de muita gente. Eu sou Franklin Maciel e te convido a se engajar nessa importante jornada de descobrimento do submundo da causa animal, de animais silvestres. Siga nossas redes, compartilhe os vídeos e matérias e não perca os episódios, pois só com o povo esclarecido, os animais e o meio ambiente realmente serão protegidos.